Olá, estamos começando mais um Arquivo Musical, agora na terceira temporada, para contar a história do rock e do blues no Mato Grosso do Sul. Se você quiser acessar as outras duas temporadas, é só você se ligar no YouTube ou então na nossa página do Facebook. E eu recebo hoje um dos fundadores de um grupo muito importante aqui do pop rock sul-mato-grossense, que é o Vaticano 69. Eu converso com Marcelo Pezelli. Marcelo, bom te ver de novo. Igualmente, bom receber saudade. você aqui, pois é, né? Vou começar perguntando se você é natural daqui do Mato Grosso do Sul. Eu sou mato-grossense adotivo, né? Eu estou aqui desde os 5 anos de idade. Eu nasci numa cidadezinha do oeste do estado de São Paulo, chamada Lucélia, e vim para cá com 5 anos. Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, fui para Corumbá, de Corumbá para Dourados, Dourados para cá. Estou aqui desde os 11 anos de idade, então assim, eu só me considero paulista no registro, eu sou campograndense. E foi aqui o seu primeiro contato com a música? Foi sim. Eu comecei a tocar guitarra, violão, na realidade, já um pouco tarde. Todo mundo, se você for perguntar no meio musical, começou a arranhar um violão, uma guitarra com 9, 10, 11, 12 anos. Eu comecei com 19, já ia fazer 20 anos de idade. Eu passei no concurso da Receita Federal, na época com 18 para 19 anos, e fiz o curso de formação, que era a segunda fase do concurso, e depois fiquei à toa, não nomeavam a gente. E o Eduardo, que era a gente fundou junto o Vaticano 69, Eduardo Mariari, já era meu amigo também de Lucélia, ele e a Luciana Fischer e tal. Aí ele falou, vou fazer uma aula de violão lá com o professor Silvio, você não quer? Eu falei, Foi aluno do Silvio Lobo, hein? Fui. Aí fomos juntos fazer aula lá, ele já tocava violão super bem e tal, e eu não sabia nem quantas cordas tinha o instrumento, né? Aí fiz uma aula, 2, 3, 4, falei, opa, legal. Aí comecei a ver que eles tocavam meus primos também faziam isso, tocavam por aquelas antigas revistinhas de banca, Vigu. Violão e guitarra, Vigu. Quando eu comecei a tocar, já não era mais chamada de Vigu. Vigu era antes, que era a junção de violão com o GU da guitarra, né? Quando eu comecei a comprar as revistinhas, já era violão e guitarra, surgindo mais uma penca delas. Aí eu parei a aula com o professor Silvio e comecei a ver, não, eu vou seguir esse caminho das revistinhas de banca. Aí no ano seguinte a gente já fundou o Vaticano 69 e aí fomos embora. Mas assim, antes disso, que você não foi esse seu primeiro contato com esse, foi o primeiro contato de música e banda, mas você me disse que você era fãzão dos Beatles, assim, o que você escutava que fez você também curtir o lance de virar músico? Pois é, você sabe que às vezes você só entende o que acontece contigo muitos anos depois, certos fatos que são marcantes para você em um determinado momento da sua vida, especialmente na sua infância ou pré-adolescência, que você só entende depois o efeito retardado que isso dá, né? O efeito adiado. Eu me lembro que eu morava em Dourados, eu tinha uns 10 anos de idade, não sei por que motivo minha mãe me deu um dinheiro para eu comprar um disco, numa loja de disco que tinha ali, 2 quadras para baixo, na avenida principal. E eu voltei com o compacto dos Beatles. Eu lembro até hoje, tem a imagem na cabeça, eu na loja escolhendo o disco. O compacto era Help. Tinha Help, tinha I'm Down, acho que She Loves You e Yesterday, ou Not a Second Time, não sei. Aquilo foi uma devastação na minha vida. Eu tinha uma vitrolinha, aquelas a pilha, laranjadinha, tal, bem fajuta. Eu ouvia aquele disco junto com o do Bill Haley e seus Cometas, Rock Around the Clock Tonight. Eu não entendia porquê, mas aquilo me despertou uma explosão emocional interna, que quando eu comecei a arranhar o violão 9, 10 anos depois, aquilo se cristalizou. Aí que eu fui atrás de buscar os Beatles e tentar entender um pouco melhor aquilo. Aí acabou tudo, né? Por sorte eu já tinha feito concurso público, estava empregado, senão não teria feito nunca mais. Não As teria coisas vêm. só Não, sido músico para sempre. Eu cheguei, logo depois que a gente começou com o Vaticano, e começou ainda na fase amadora da banda, eu cheguei a parar minha faculdade de administração pública na Federal, parei um semestre só para tocar, não queria mais saber de faculdade. Aí depois a coisa complicou em casa, meus pais me obrigaram a voltar e eu terminei as 3 matérias que faltavam, uma matéria por semestre, mas na marra. E assim, aí de lá para cá a música nunca mais fugiu, nunca mais. Mas assim, e aí que outro tipo de música você escutava, fora os Beatles? O curioso, assim, quando eu comecei... Que são influências para o trabalho do Vaticano 69 mesmo. Sim, muita coisa. É difícil você restringir assim, um leque de opções, mas por curioso que possa parecer, eu comecei tocando violão, não rock, tocando MPB.
Isso, a MPB estava numa fase muito boa, muito efervescente, acho que a fase áurea da MPB. Caetano, Gil, Djavan, Toquinho e Vinícius, eu adorava tocar a música Toquinho e Vinícius. Toda essa turma aí, Zé Ramalho surgindo. Então, assim, eu toquei, na realidade, eu comecei tocando violão, tocando MPB. Aprendendo acordes de sonância. Eu lembro que eu aprendi o Wave do João Gilberto e do Tom Jobim, que era cheia de nota intrincada, decorei aquilo na revistinha, para chegar na rodinha no bar e tocar para os amigos, né? Então tinha isso, né? Tocava na rodinha dos amigos. Nossa, eu tinha revistinhas assim, que eu tocava 3 horas as músicas dos outros o tempo inteiro. Depois, quando eu comprei uma guitarra elétrica, uma Giannini, tenho até hoje em casa, uma Supersonic, nem sai som mais, mas está lá de relíquia. Aí que eu comecei a descobrir o universo sonoro, artístico, toda aquela atmosfera das bandas de rock. Aí sim, eu caí de cabeça em Beatles, Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, depois vieram Dire Straits, Queen, toda aquela geração clássica do rock inglês, que foi o que forjou esse conceito de banda de rock, né? E com o tempo você vai misturando tudo aquilo que o Roca, o Geraldo Roca, que foi uma das minhas grandes influências aqui na cidade, quando a gente gravou uma pré-estrada dele, eu fazia uma progressão de acordes em Lá com sétima maior, Lá com sexta, aí um Lá sus, que são acordes que você tira muito mais de outros universos harmônicos, como MPB, jazz, do que do rock em si. Ele, pô, isso aí não é rock, cara, rock é acorde natural. Eu falava, não é não, posso misturar. E então, quando que surgiu o Vaticano 69? Essa foi a sua primeira banda? Primeira e única banda. O Vaticano, na realidade, a gente fundou o Vaticano para o Festival Universitário da Universidade Federal. Isso? 87, quase na encarnação anterior já, né? Mas assim, naquela onda de amadorismo. E por que esse nome, Vaticano 69? A gente estava montando, a banda não tinha nome e eu comecei a bolar uns nomes. E bolei uma lista de uns 30 nomes para submeter aos outros integrantes da banda. E um dos que eu mais gostava era Prece Herege, pela ideia de contradição. Como uma prece pode ser herege, uma heresia, uma oração, toda essa coisa. Bobajada, né? Com 19 anos de idade, tudo tem um significado maior do que de fato tem. Mas a turma achou um pouco sofisticado demais e tal, e eu tinha bolado o nome Vaticano. Aí uma hora eu enchi o saco e falei, põe Vaticano 69, é a mesma coisa, que Prece Herege, só... É isso aí. A gente estava entrando num programa de TV, já ia falar, por causa do festival universitário, tinha que ter o nome a banda. Então a gente decidiu entrando no estúdio de TV, assim, 10 segundos antes de começar o programa. E ficou. E quem que era a primeira formação da banda? Nossa, era Marcos Caramelo, eu, Sérgio Zero na guitarra, o Eduardo Maliari no baixo e bateristas aleatórios. Olha Quem só. estivesse passando pela rua, a gente fisgava e tocava com a gente. Sério? Até que o Caio Inácio entrou na banda e ficou um tempo tocando com a gente, 2 anos, não sei. Mas aí a gente parou, eu fui estudar a série para concurso público, a vida tomou outro rumo. Mas aí em 95 para 96 a gente decidiu voltar com a banda, aquela coisa que fica... Quer dizer que então isso foi... Finalzinho dos anos 80. Finalzinho dos anos 80. E quando a gente resolveu realmente levar a banda a sério, foi alguns anos depois. Parou, então, formou a banda, participou do festival universitário. Isso, a gente ficou tocando uns 2 anos pela cidade. Abrimos shows do Alta Tensão. Foi assim, coisas históricas pra gente. A gente foi tocar uma vez no final da Afonso Pena, acho que era o Gelásio Lani, né, era o nome dele? Que faziam Que punha uns caminhões e na carroceria do caminhão era um palco. E a gente foi abrir uma vez, chegamos lá, o show era para abrir junto com mais não sei quem, acho que era o Curto Circuito, que era uma banda do Cássio, amigo meu. E abriu o show da Alta Tensão. Pô, os caras eram monstros sagrados pra gente. Pô, Edinho, me deu aula de guitarra depois já. Edinho Bosco, cara. Só lendas vivas que a gente olhava assim como se fossem pessoas de outro patamar, né? E de fato eram pra gente. Eram pessoas veneradas, assim. E a gente foi tocar, mal tinha instrumento. E eu lembro que no dia o Eduardo não pôde tocar, o que era o baixista, o Sérgio catou o baixo, eu fiquei fazendo a guitarra e misturado com a guitarra solo. E o baixo dele, o potenciômetro atrás, estava tudo quebrado, caindo, a plaquinha que segurava caía, ele tinha que ajeitar o baixo de um jeito para que aquela fiação elétrica não caísse no chão e cortasse o som do instrumento. Meu Deus. Coisas assim históricas. Tocamos em Moto Romaria, em Bandeirante, que também foi uma cena assim indescritível. A hora que a gente olha um calor desse de 40, 42 graus, um domingo à tarde.
Depois de convencer o padre a deixar a gente tocar por causa do nome da banda, né? Ele olhou assim, minhoca na cabeça, toca curto-circuito, toca Vaticano 69. E se não toca, por que não, seu padre? Oh, o nome é Vaticano 69, não toca, não toca, não toca, toca, não toca, tocamos. A hora que a gente olha no meio do show, tinha um sujeito vestido com uma bermuda jeans desfiada, só isso, sem camisa, descalço, com uma barriga imensa, com uma tampa de privada pendurada no pescoço, jogando terra para cima e ficando embaixo. Você olha aquilo e você fala, o que nós estamos fazendo aqui? Mas assim, coisas que não marcaram demais essa época. Em 89 a gente fez um show lá no Espaço Cultural do Otávio Guizzo, né? Lá do Centro Cultural. E a gente está atrás do biombo, que era o camarim, né? Do lado do palco, aquela coisa bem improvisada, os 5 da banda lá, pinhocados com os instrumentinhos lá. Quantos tem na plateia? Ninguém. Daí a pouco tem alguém? Não, chegou ninguém, não tem ninguém. Daí a pouco a gente olha começando a entrar gente. A gente olha, é o Alta Tensão inteiro, Edinho, Bosco, nós quase caímos dupla. Os caras vieram ver a gente tocar, pelo amor de Deus, que passar vergonha. Foi cômico. Os caras, depois a gente se tornou amigo e tal, foi muito bom. Isso então foi antes da banda, como você falou, isso foi final dos anos 80, e aí depois 89, você falou que deram um tempo. Aí foi cada um cuidar da vida. Aí em 96 que vocês 95 para 96 que a gente, vamos levar esse negócio a sério ou não vamos? Vamos, então vamos. Aí a coisa realmente começou a... Aí conseguiram um baterista. Pois é. Sabe como? Vou te contar. A gente não tinha baterista. Na época era eu, Eduardo, Sérgio e Marquinhos, os 4 da formação original, sem baterista. E eu ia viajar, tal, o Eduardo falou, deixa comigo que eu vou resolver isso aqui. Colocou um anúncio no jornal, procura-se baterista. Apareceu cada figura que você não tem noção. Ligou um dizendo que não tinha dinheiro para comprar baqueta, outro que só podia ligar à noite, que não só tinha dinheiro para ficha telefônica naquela hora, aquela coisa trágica. Ele selecionou 2 caras que a gente foi tocar depois. Uns que tinha uma banda na cidade, no interior do estado, não lembro qual, com toda a sonorização, tinha uma bateria, não sei de que marca, Pinguim. Tocava Guns, tocava Nirvana, Queen, Pink Floyd. Eu falei, pô, chama um cara, né? Fomos fazer uma audition com o cara. A hora que ele sentou na bateria, um olhou para o outro e fez assim, não é do ramo. Não deu outro. O cara não conseguia tocar 3x4, né? Aí uma hora eu perdi a paciência e eu não toco bateria. Falei, cara, é aqui, vem cá, assim, ó. Tum, tsta, tum, tsta. Nem o básico, né? Não deu. Aí ligou um garoto, 14 anos de idade, ou 15, sei lá. Falou para o Eduardo, tem bateria? Não, não tem, eu tenho aqui uma improvisada. Como assim? A baqueta é a colher de pau que a minha mãe me deu, eu peguei um bumbo da fanfarra da escola que sobrou, fiz um resto de um tarol, o prato é uma tampa de panela. Falei, bicho, tá maluco. Fomos fazer uma audition com o moleque. Sentamos lá, a hora que ele sentou na bateria, um olhou para o outro e falou assim, é do ramo. Alex Kundera. Nossa, que legal. Para mim, o maior batera de rock da cidade. Tocou com a gente 12 anos. O primeiro show dele, pra você ter uma noção, foi num Skol Rock, em Bauru, 2 ou 3 meses depois, para 15 mil pessoas. Sentou e descascou tudo lá. Que legal. Foi muito massa. Nessa época, quem que estava eram os mesmos? Os mesmos. O Marcos Caramelo. Eu, Marquinho, Eduardo, Sérgio e o Kundera. A gente ficou com essa formação por uns bons anos. É porque a gente começou a tocar em bar na cidade, começou a gravar, começou a fazer clipe. E foi o primeiro impulso da banda, foi a primeira fase da banda. Isso durou de 95, 96 até 98, quando o Sérgio saiu, entrou o Frank Nagai, meu parceiraço, meu ídolo na guitarra, o maior guitarrista que eu já vi tocar na minha vida. E no ano seguinte saíram o Eduardo e o Marquinhos, eu passei para o vocal, tocar guitarra e vocal, e em seguida, logo depois de um rodízio de baixistas, né? Antes era rodízio de baterista, depois virou rodízio de baixistas, até que chegou o Marcelo Armô e a banda se encaixou, que foi a melhor fase nossa, de 2002 a 2005. Eu, Nagai, o Armô e o Kundera. Eu estou conversando com Marcelo Tezelli, da banda Vaticano 69. A gente para no intervalo e daqui a pouco o Arquivo Musical está de volta.